Continuando nossa série de vídeos, hoje nós falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. Para muitos, a primeira das guerras modernas, a última das guerras antigas. O que isso significa? Que na Primeira Guerra Mundial ainda se encontrava algum cavalheirismo, alguns valores combinados das guerras anteriores, das guerras ali da Grécia Antiga, da Roma Antiga e tudo mais. Um exemplo é o Natal de 1914 e o Natal de 1915, no qual lados opositores da guerra param os conflitos para poder celebrar o Natal, jogar futebol, poder ali ter um momento de paz e tranquilidade entre os exércitos. A primeira das guerras modernas, pelo fato dela ter causado grande destruição, foi a primeira grande guerra da era industrial. Uma guerra ali de maiores proporções, de maior quantidade de países participando. Dessa maneira, vamos aqui para um compartilhamento de tela. E eu começo com as nossas questões de hoje com a questão 1 do Enem. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que, vamos então às alternativas. Letra A, difundiu as teorias socialistas. B, acirrou as disputas territoriais. C, superou as crises econômicas. D, multiplicou os conflitos religiosos. Letra E, conteve os sentimentos xenófobos. Então, no caso, está falando aqui de um processo histórico. Esse processo histórico é justamente o que está aqui em cima e que acabou envolvendo o continente africano, o continente asiático e o continente europeu como principal potência dominadora sobre a África e a Ásia. Então, como o imperialismo contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Temos aqui a letra B, acirrando, ou seja, piorando as disputas territoriais existentes dentro da Europa. Lembrando que um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo, essa disputa de colônias, na qual Inglaterra e França saíram levando a melhor, sobretudo sobre a África e Ásia, e Alemanha, Itália e outras regiões ficando com menos territórios nessas regiões, nos continentes africano e asiático. Lógico, e isso deixou marcas, e isso deixou uma situação de extrema dificuldade para a Itália e, sobretudo, para a Alemanha, que entrava com muita força na Segunda Revolução Industrial. Resultado, piora dessas disputas territoriais, que foi um dos condicionantes da Primeira Guerra Mundial. O único, logicamente que não. Pan-eslavismo, pan-germanismo, questão balcânica, paz armada, todos aqui fazem parte desses antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Mas o imperialismo tem aqui o acirramento das disputas territoriais como causa também da Primeira Guerra Mundial. Na questão 2, temos o seguinte. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão. Então, curiosamente, ele não quer saber apenas da Primeira Guerra Mundial. Conflitos ocorridos na primeira metade do século XX falam, logicamente, da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que alguns autores acreditam que a Segunda Guerra Mundial não é nada mais do que uma continuidade da primeira, com um intervalo de 20 anos. E se formos analisar, vemos que muita coisa da Primeira Guerra Mundial que não foi resolvida acabou gerando a Segunda. Então, vamos às alternativas aqui, dentre essas crises da primeira metade do século XX. Então,
crise do colonialismo, ascensão do nacionalismo, aqui sobretudo o exacerbado, e do totalitarismo. Letra B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. Letra D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. Letra E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Então, nesse sentido, os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX não pode ser a letra B, por quê? Porque a corrida nuclear é da segunda metade do século XX. Até o enfraquecimento do Império Britânico e a Grande Depressão, primeira metade, mas a corrida nuclear, segunda. Na letra C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. A Revolução Cubana também é da segunda metade do século XX. Na D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, todos são ideias, medidas, situações da segunda metade do século XX. E na letra E, até poderia ser, mas não é por conta dessa parte aqui, unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha se deu ainda no século XIX, não na primeira metade do século XX. Sendo assim, melhor resposta, letra A. Todos aqui fazem parte da crise dos conflitos da primeira metade do século XX. Crise do colonialismo, que começa no século XIX, mas deságua ali na primeira metade do século XX. A ascensão do nacionalismo, sobretudo o exacerbado, o exagerado, ali com o nazifascismo e com outros ismos europeus, além do totalitarismo. O que é o totalitarismo? Ou foi o totalitarismo? O controle total de determinados regimes sobre a vida das pessoas. Merece destaque o nazifascismo na Alemanha e o socialismo soviético com Joseph Stalin. Então, questão 2, principais conflitos da primeira metade do século XX, letra A, crise do colonialismo, ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Na questão 3, a gente tem o seguinte. Segundo o historiador Eric J. Hobsbawm, a discussão sobre a gênese da Primeira Guerra Mundial tem sido ininterrupta, desde agosto de 1914. A questão permaneceu viva porque o problema das origens das guerras mundiais, infelizmente, tem se recusado a desaparecer desde 1914. De fato, em nenhum outro ponto a vinculação entre as preocupações passadas e presentes é mais evidente que na história da Era dos Impérios. Assinale a alternativa que apresenta as causas da Primeira Guerra Mundial. Letra A, o imperialismo, o rompimento do equilíbrio europeu, o nacionalismo, a política das alianças, as questões balcânicas, o incidente de Sarajevo. B, a ascensão militar dos Estados Unidos, o fascismo, o desemprego, a partilha da África, o neocolonialismo e o desmembramento da Tchecoslováquia. C, o ANCLOS, a política do apaciguamento, a crise da Etiópia, a formação do eixo, a Conferência de Versalhes. D, o fim dos impérios otomano e austro-húngaro, a formação da Tríplice Entente, o Plano Schlieffen e o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Letra E, crise do Marrocos, o pan-eslavismo russo, a ascensão de Lenin, a partilha da África e da Ásia, o surgimento da Liga das Nações. Então, causas da Primeira Guerra Mundial, letra A. E um destaque merece ser falado. Segundo aqui, o imperialismo. Segundo, o rompimento do equilíbrio europeu. O que era o equilíbrio europeu? Era um equilíbrio de poder, sobretudo após a Era Napoleônica, entre França e Inglaterra. Eu sempre falo que, aonde tem uma guerra, quase sempre a França está de um lado e a Inglaterra está do outro. Quando a Alemanha se unifica, ela rompe esse equilíbrio de forças entre franceses e ingleses que sempre disputaram a hegemonia, o controle do continente europeu. Resultado, a Alemanha forma a sua tríplice, a Tríplice Aliança, contra a Tríplice Entente formada por França e Inglaterra. Dois inimigos históricos que se juntaram por ódio da Alemanha, que chegando, entre aspas, no cenário europeu. Então essas são as 3 questões desse vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Alguns outros fatores importantes. As Tríplice Aliança formada pela Alemanha,
Áustria-Hungria, Itália. Do outro lado, Tríplice Entente formado pela FIRNE, França, Inglaterra e Rússia. Aqui há uma frase também muito famosa daquele momento. Os vencedores perderam a paz quando ganharam a guerra. O que essa frase significa? Essa frase significa que os acordos de paz determinados, a ideia de paz punitiva, sobretudo junto à Alemanha, não deixou que a paz fosse algo duradouro dentro da Europa, pois gerou, sobretudo, um sentimento de revanche na Alemanha. Sentimento este que foi um dos canalizadores para a Segunda Guerra Mundial. Então são algumas ideias desse enorme conflito de proporções históricas e mundiais. Pessoal, deixa o like, comente, até o próximo vídeo. Valeu demais!